Estamos no ar com o programa OAB Nacional. Confira agora o que foi notícia na Ordem dos Advogados do Brasil. Plenário da OAB faz agradecimento público aos deputados federais que colaboraram para a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara do projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativas da advocacia. OAB Nacional manifesta preocupação com dados divulgados pelo Ministério da Justiça em levantamento sobre o sistema carcerário do país. Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB rejeita 18 pedidos de abertura de cursos de direito no país. E mais, projeto de lei que suspende prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro na Justiça do Trabalho é enviado para a sanção presidencial. Tudo isso você confere agora no programa OAB Nacional. A OAB teve sua última sessão plenária do ano. Foram várias as discussões e temas de interesse da classe. E um dos momentos importantes da sessão foi o reconhecimento da entidade ao trabalho de deputados federais que se empenharam para a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara do projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativas da advocacia. Os deputados federais que votaram pela aprovação do projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais da advocacia foram homenageados durante a sessão plenária da OAB. A proposta passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, da Câmara dos Deputados e agora precisa ser aprovada no plenário da Casa. O presidente da CCJ, deputado federal Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, o relator do texto na CCJ, Vadi Damus, do PT do Rio de Janeiro, e o coordenador da bancada da advocacia na Câmara, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, receberam reconhecimento da classe. A trajetória dos parlamentares na advocacia e seu empenho para a aprovação da proposta foram lembrados. Fica aqui realmente este reconhecimento que os senhores estão vendo aqui do plenário do Conselho Federal em nome de mais de 1.100.000 advogados. Oriundo da advocacia, o presidente da CCJ revelou durante a sessão plenária a pressão na Câmara dos Deputados contra a aprovação da proposta. Ele destacou ainda a importância dessa pauta para a classe e para a defesa da cidadania. Mas é muito importante que tenhamos a representação política no parlamento. Foi isso, a minha presença, a presença do Vadi, a presença do Arnaldo, a presença do Sérgio Sveiter, que permitiu que, ao se abrir a votação naquela tarde na Comissão de Constituição e Justiça, lá tivessem 45 votos contra 3 votos, depois de uma pressão que eu, sinceramente, no meu ano de presidência da CCJ, não tinha visto. Uma pressão contra o projeto. Já o relator Vadi Damus lembrou os trabalhos que desenvolveu na OAB e afirmou que continua trabalhando pela causa da advocacia dentro do parlamento. Eu disse naquela ocasião que eu seria um advogado lá na Câmara dos Deputados, que o meu mandato seria um mandato, teria um viés substancial calcado nos interesses da advocacia, e ali a advocacia teria sempre o seu espaço e a OAB teria sempre o seu espaço. Arnaldo Faria de Sá destacou a importância da OAB nos debates que influenciam a cidadania. Um detalhe importante que talvez tenha passado despercebido, mas se a reforma da Previdência até hoje não aconteceu, ela não aconteceu por aquele momento ímpar em que a OAB Nacional, capitaneado pelo nosso presidente, invadiu o Congresso Nacional e impediu a determinação daquela comissão especial em maio desse ano. A partir daquela posição da OAB mudou tudo e, sem dúvida nenhuma, nós estamos hoje, eu, Vadi, o Rodrigo, na mesma linha de conduta, postergando isso para o ano que vem, para tentar preservar direitos da cidadania.
Na sessão, o conselheiro federal pelo Mato Grosso do Sul, Ari Raguian, também recebeu agradecimentos da OAB pelo empenho na aprovação da pauta na CCJ. Um ato de apoio à campanha brasileira do Laço Branco, que pede o fim da violência contra as mulheres, marcou o Pleno de dezembro. Vestidas de branco, as conselheiras federais da entidade chamaram a atenção dos colegas de classe aos números de casos no país. Hoje, o Brasil é o 5º no ranking internacional de mortes de mulheres em decorrência de violência. A Ordem dos Advogados do Brasil tem em seus preceitos fundamentais apoiar e disseminar causas sociais importantes dentro da sociedade brasileira. E durante a última reunião do Conselho Pleno deste ano, as conselheiras federais se vestiram de branco para apoiar e divulgar, dentro da entidade, a campanha Laço Branco. Esta campanha internacional, aqui no Brasil a Comissão Nacional da Mulher Advogada, juntamente com as comissões seccionais, já vem apoiando, mas este momento no Conselho Federal foi assim fundamental, porque ter o apoio da diretoria do Conselho Federal e dos demais conselheiros, homens, abraçando esta causa, falando sobre a violência à mulher, justamente sendo contra, dizendo não à violência à mulher para todo o Brasil. Segundo a pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2016, 16 milhões de mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal. O estudo aponta ainda que 503 mulheres foram vítimas de agressões por hora no Brasil. Qualquer mulher vítima de violência ou assédio pode fazer a denúncia através do Ligue 180. O plenário da OAB votou um regramento com 11 enunciados para assegurar às advogadas e advogados que atuam nas estatais equiparação de direitos e prerrogativas com a advocacia privada. Veja na matéria. A fim de preservar os direitos de advogados e advogadas que atuam no âmbito de empresas estatais, a comissão que trata do assunto na OAB elaborou um relatório com 11 súmulas, sugerindo mudanças na relação de trabalho desses profissionais perante a estatal. O relator da proposta, conselheiro federal por Rondônia, Elton Sadi Fulber, explica que muitas vezes as estatais se negam a seguir o mesmo regimento aplicado à advocacia privada. Segundo ele, a maior mudança prevista no texto apresentado ao plenário da Ordem diz respeito ao controle de ponto desses profissionais. A advocacia em estatal teve hoje uma grande conquista. Nós entendemos que, a partir desses enunciados que nós fizemos hoje, que o Conselho Federal, a unanimidade aprovou hoje, trará grandes contribuições aos advogados em estatal, especialmente no que diz respeito, por exemplo, ao controle de ponto. O Conselho Federal disse claramente hoje, através de um enunciado, que o controle de ponto é incompatível com o exercício da advocacia, inclusive com o exercício da advocacia em estatal. O documento, aprovado por unanimidade pelos conselheiros, traz um arcabouço normativo que dará segurança para a advocacia estatal. Após ser publicado, servirá como parâmetro para que entidades que representam a classe possam cobrar esses direitos. O Tribunal de Contas da União apresentou à advocacia 2 novos aplicativos que devem facilitar o trabalho de quem atua na corte. Push de processos para acompanhamento das ações e Juris TCU para pesquisa de jurisprudência. A apresentação foi feita na reunião ordinária do Conselho Pleno da OAB. 2 novos aplicativos prometem facilitar o trabalho da advocacia e de todos aqueles que atuam no Tribunal de Contas da União: o Juris TCU e o Push de Processos. O primeiro disponibiliza 4 bases de dados para pesquisa de jurisprudência: acórdãos, jurisprudência selecionada, publicações e súmulas. Já o Push permite o acompanhamento e recebimento de notificações sobre atualizações dos processos de interesse no tribunal. As novas plataformas foram apresentadas a advogados e advogadas durante sessão plenária da OAB
pelo presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro. Segundo o presidente do TCU, os aplicativos são uma solução simplificada para que toda a sociedade possa acompanhar o serviço desenvolvido pela Corte, além de facilitar o trabalho desenvolvido pela advocacia. Faz-se necessário a busca de alternativas e soluções tecnológicas que permitam maior participação da comunidade. Dessa forma, o TCU tem desenvolvido diversos mecanismos para permitir a toda a sociedade acompanhar, de forma simples, rápida e intuitiva, a jurisprudência e os trabalhos da Casa. As ferramentas vão contribuir para o dia a dia da advocacia. Destes dois importantes aplicativos que, sem dúvida nenhuma, contribuirão em muito para o exercício profissional da advocacia no respectivo tribunal. Os dois aplicativos podem ser baixados pelas plataformas iOS e Android. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação com os dados divulgados pelo Ministério da Justiça no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen. Entre dezembro de 2014 e junho de 2016, o sistema carcerário brasileiro recebeu 104 mil novos presos. Os dados trazem um raio-x da situação no país. Faltam vagas, infraestrutura e políticas para combater o inchaço populacional nos presídios e para a reinserção social dos detentos. 726 mil. Esse é o número da população carcerária do Brasil. Quantia que torna o país o terceiro do mundo no ranking de presos. O dado é do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, divulgado pelo Ministério da Justiça. Desse total, cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. Já sobre as mulheres, são quase 46 mil presas no Brasil, cerca de 5%. O levantamento mostra que a população carcerária dobrou ao longo dos últimos 11 anos. São 2 presos para cada vaga no sistema prisional e a grande maioria está em unidades superlotadas, um déficit de mais de 350 mil vagas. Para a OAB, que vem atuando no sentido de buscar soluções para a crise desse sistema, os números são alarmantes, já que representam um risco para a segurança pública. Nós temos afirmado que, na medida que se coloca presos provisórios com presos que já têm condenação definitiva e na medida que se coloca presos de menor potencialidade ofensiva juntamente com presos que integram facções criminosas, nós estamos alimentando o crime na rua. Isto é uma questão de segurança pública. Segundo a entidade, é preciso investimento em presídios, com a construção de novas casas prisionais e diminuição do tamanho das unidades existentes, a fim de garantir a efetiva segurança da população. Para isso, tem levantado dados estatísticos e apresentado aos governos as possíveis soluções. O que nós precisamos, neste momento, é que haja uma nova visão no contexto de gestão do setor público para os presídios. Claro que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma preocupação marcante com relação ao direito destas pessoas que estão presas. E a função da pena é exatamente fazer com que o cidadão ele possa ser ressocializado e ser devolvido para a sociedade. A Ordem ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o artigo do Código de Processo Penal que trata sobre as conduções coercitivas. A OAB sempre se manifestou preocupada com a forma como essas conduções vêm sendo realizadas no país. Confira. A OAB ajuizou no Supremo Tribunal Federal um pedido de concessão de liminar para afastar a aplicação do artigo 260 do Código de Processo Penal, que trata sobre as conduções coercitivas. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, tal procedimento só deve ser realizado após prévia intimação e mediante resistência do intimado. Em março, a OAB havia ajuizado uma ação de descumprimento de preceito fundamental para que o STF apresentasse interpretação do artigo conforme a Constituição Federal, mas ainda não há previsão para julgamento. Daí, o pedido ao relator da ação,
ministro Gilmar Mendes, de análise monocrática do requerimento formulado com a inicial. As medidas utilizadas nas conduções coercitivas muitas vezes envolvem advogados e advogadas, configurando uma clara violação de prerrogativas, além de causar constrangimento pessoal e profissional. A proposta foi sugerida, inicialmente, pela Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB. No documento, o grupo destaca o grave cerceamento de defesa do investigado, já que impossibilita a adequada orientação técnica do advogado a seu cliente. Alega ainda que o artigo sequer teria aplicabilidade na fase inquisitória da polícia, pois está relacionada à fase processual. O crime de desacato foi tema de discussão entre a OAB por meio da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas e entidades de todo o país. O foco do encontro foi a questão da extinção da eficácia do tipo penal, além de reforçar a luta contra esse instituto previsto no artigo 331 do Código Penal. A ordem entende que a tipificação viola, dentre outros, o princípio constitucional da igualdade entre particulares e servidores públicos. Inclusive, a OAB protocolou em outubro uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal contra o dispositivo e argumenta que a falta de uma conduta específica para o crime torna a norma vaga, o que tem reprimido a liberdade de expressão de cidadãos por medo de cometer o delito. Com o encontro, a OAB ganhou aliados que devem entrar como amigos da Corte na ADPF em análise pelo Supremo. Agora, a entidade vai debater o assunto em audiências públicas e palestras nos eventos da ordem. A Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB rejeitou 18 pedidos de abertura de cursos de direito no país. Os critérios para negar a abertura dos cursos vão desde a falta de necessidade social na localidade até deficiências na elaboração de proposta pedagógica. A OAB está de olho na criação de novos cursos de direito no país. Contrária à formação de baixa qualidade oferecida em vários estados, a entidade tem o ensino superior como uma de suas maiores preocupações na atual gestão. Para se ter uma ideia, na última reunião da Comissão Nacional de Educação Jurídica da Ordem, 18 pedidos para abertura de cursos de direito no país foram recusados. Os critérios para a negativa vão desde deficiências na elaboração das propostas pedagógicas até a falta de necessidade social nas localidades escolhidas para a abertura dos cursos. Dos pedidos apresentados, uma parte estava em cidades com menos de 100 mil habitantes ou distritos que já contavam com outros cursos de direito. Outra falha grave na visão da OAB é a questão do corpo docente dos cursos, além da falta de estrutura básica, como acervo bibliográfico mínimo e matriz curricular diferenciada. Advogados e advogadas agora podem fazer inscrição para realizar sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, mesmo após o prazo de 48 horas depois da publicação da pauta. A medida permite que os profissionais se inscrevam até o início das sessões. Esse era um pedido da OAB ao tribunal para compatibilização com o Estatuto da Classe e o novo CPC. Mais um pedido da OAB atendido. Advogados e advogadas agora podem se inscrever para realizar sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mesmo depois do prazo de 48 horas da publicação da pauta. A decisão foi aprovada pelo Pleno da Corte com o projeto de emenda regimental 75. Essa emenda permite que profissionais inscritos até o início da sessão de julgamentos possam realizar sustentação oral, compatibilizando a norma regimental, o Código de Processo Civil e o Estatuto da Advocacia, conforme o pedido da OAB. Antes, era preciso cumprir um prazo de até 2 dias após a publicação da pauta para que os advogados pudessem pedir a sustentação oral, o que gerava transtornos entre os profissionais. Segundo o relator da proposta na Comissão de Regimento Interno, ministro Sérgio Cuquina, com a modificação, o tribunal homenageia o advogado que opta pela via eletrônica e não deixa em segundo plano o conteúdo do artigo 937 do CPC, que diz:
O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Após a atuação da OAB, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, alterou a Resolução 181 de 2017, que trata da instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público. A nova redação atende à advocacia em 2 pontos: o recuo na dispensa de homologação judicial e a redução nas dificuldades no acesso de advogados e advogadas aos autos de processos. A resolução já foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela ordem no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o questionamento que a OAB fez ao STF é mais amplo. Trata da competência do CNMP para alterar uma lei por meio de suas resoluções. A medida foi resultado da iniciativa conjunta dos conselheiros Leonardo Acioli e Eric Venâncio, indicados pela OAB ao Conselho. Foi encaminhado para a sanção do presidente da República o projeto de lei que suspende prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro na Justiça do Trabalho. E a OAB acompanhou de perto o encaminhamento da proposta. Confira. Uma demanda antiga da advocacia está próxima de se concretizar. O projeto de lei que estabelece a suspensão de prazos processuais dentro da Justiça do Trabalho entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro foi encaminhado para a sanção do presidente Michel Temer. A proposta adequa as tramitações da Justiça Trabalhista ao novo Código de Processo Civil. A medida ainda proporciona uma melhor organização do trabalho dos profissionais, bem como a efetiva prestação jurisdicional ao cidadão, além de uniformizar o sistema processual brasileiro quanto à contagem de prazos processuais. A OAB participou ativamente no acompanhamento e tramitação do projeto de lei, estando presente em cada um dos passos do processo legislativo desde a proposição inicial. O texto foi votado em julho na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com a presença de membros da Ordem dos Advogados do Brasil. A sanção é uma conquista para advogadas e advogados em todo o país. Além do caso dos prazos processuais na Justiça do Trabalho, a OAB atuou em outras pautas para assegurar a adequação às disposições do novo Código de Processo Civil, como nos juizados especiais civis e criminais. A OAB Nacional ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para a regulamentação do dispositivo da Constituição, que disciplina as condições e os percentuais mínimos dos cargos de confiança ou em comissão no âmbito da administração pública, que devem ser ocupados por servidores de carreira. A administração pública federal gasta mais de 3 bilhões de reais por mês com funcionários em cargos de confiança e comissionados, segundo dados do Tribunal de Contas da União. Esse valor representa 35% de toda a folha de pagamento do funcionalismo público da União, que é de 9,6 bilhões de reais mensais. São mais chefes do que servidores. Por causa desses números, a OAB Nacional ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 44, em razão da falta de regulamentação do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. É ele o dispositivo que disciplina as condições e os percentuais mínimos dos cargos de confiança ou em comissão no âmbito da administração pública, que devem ser ocupados por servidores de carreira. Na ADO, a ordem pede a concessão de liminar para que os presidentes da República, da Câmara e do Senado, além de serem notificados, se pronunciem sobre a questão. Além disso, que os 2 poderes elaborem lei estabelecendo os percentuais mínimos de cargos comissionados que devem ser ocupados por servidores de carreira no âmbito da administração pública. A OAB argumenta que a Constituição veda a possibilidade de ocupação desses cargos indistintamente por particulares, com base nos princípios do concurso público. Agora, a ação segue diretamente ao plenário para julgamento e o relator é o ministro Gilmar Mendes.
As ações que a Agência Nacional de Telecomunicações deve adotar, buscando qualificar o setor e ampliar o investimento em infraestrutura, guiaram o encontro do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, com o membro do Conselho Diretor da Anatel, Emanuel Campelo. Os dois discutiram formas de melhorar a qualidade das condições de trabalho da advocacia nas mais diferentes localidades do país, já que em muitas áreas advogados e advogadas não têm acesso à telefonia móvel ou internet banda larga. O jornal Zero Hora de Porto Alegre publicou um artigo assinado pelo presidente nacional da OAB com o título Os Privilégios do Foro. O texto lembrou que o Brasil passa pela mais grave crise ética e institucional e que a classe política não tem feito esforços para encontrar as soluções capazes de mudar este cenário. A publicação fala ainda que os representantes eleitos pelo voto popular, além do foro privilegiado, contam com outros tipos de privilégios, como concessão indiscriminada de carros oficiais, viagens, jantares e festas, tudo pago com dinheiro público. A íntegra do artigo está disponível no site do Conselho Federal. O desembargador Valtércio Ronaldo Oliveira tomou posse como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho para ocupar a vaga destinada à Justiça do Trabalho durante o biênio 2017-2019. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, prestigiou a solenidade ao lado da presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, do ministro Alexandre de Moraes, também do STF, e de outras autoridades. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!